BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A experiência de estudar fora do país pode ser um divisor de águas na carreira, especialmente em um contexto cada vez mais globalizado e interconectado. Mais do que adquirir conhecimento técnico, vivenciar uma formação internacional significa estar exposto a diferentes visões de mundo, modelos de gestão, abordagens estratégicas e estilos de liderança. Esse tipo de experiência proporciona contato com práticas avançadas de governança, inovação, construção de relacionamentos e resolução de problemas em ambientes complexos, competências cada vez mais valorizadas em qualquer mercado. Além disso, imersão em ecossistema multicultural desenvolve pensamento crítico, adaptabilidade, inteligência intercultural e capacidade de atuar com visão ampla e orientar a resultados. Trata-se de uma jornada que expande perspectivas, fortalece a mentalidade executiva e aprimora a habilidade de gerar valor real em diferentes contextos profissionais, dentro ou fora de uma indústria específica. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Luiz Henrique Perrone Fernandes, associado Pinheiro Neto Advogados. Ele possui LLM pela University of Pennsylvania com certificado em Business pela Wharton School. Ele também possui especialização em Economia pela FGV e graduação em Direito pela PUC São Paulo. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite. Viu? Gabriel, obrigado por esse bate-papo, um prazer estar aqui, sou fã, acompanho vários dos episódios e tenho certeza que a conversa vai ser muito bacana. Bom, Luiz, eu que agradeço, cara. Eu tô acompanhando vocês lá do Por Dentro do LLM, tenho ouvido agora vocês no Spotify também. Os episódios são super legais, eu tenho aprendido bastante, viu, cara? Os convidados são bem legais também, viu? Que bom, é outro chapéu aí fora do horário de trabalho e tenho o maior carinho também por esse projeto e acho que a gente vai falar ao longo do bate-papo também. Sensacional, Luiz. Luiz, conta um pouquinho aí de como você foi parar no direito, conta a sua trajetória pra gente, por favor. Acho que não foi algo muito pensado ou construído. Na época, eu tinha alguma dúvida entre direito e administração. Durante o ensino médio, adorava trabalhar numa loja do meu pai que tinha... eu ia todo final de semana, férias, eu adorava aquilo. E para mim, aquilo era administração. Depois de um tempo, eu comecei a me... Era loja do quê? Cara, era a loja de jogos de videogame, acredita? Pô, E meu... tava abrindo o sonho, cara. Pois é, mas cara... E meus amigos até ficavam bravos, porque eu não era tão gamer assim, e meu pai muito menos. Mas, enfim, tem uma situação específica, ele trabalhava na Gradiente à época, que tinha os direitos da Nintendo, então ele tinha um acesso, mas mesmo não gostando tanto, eu era mais do futebol, da corrida lá, eu amava aquilo, e para mim aquilo era administração de empresa. Depois de um tempo eu falei assim, cara, será que é isso mesmo? Será que eu não tô fantasiando na minha cabeça que isso é administração? Na verdade eu nem sei o que que é. Bom, no final do ensino médio eu decidi aplicar para os dois no vestibular e seguir em direito. E eu era já de humanas no colégio, então foi um pouco daí, um pouco ao acaso, diria, e dali eu fui. Não, sensacional, cara. E você hoje está na área de concorrencial aí no Pinheiro Neto. Eu queria saber como que você conheceu a área, porque numa área, vamos dizer, muito assim, o pessoal não fala, nossa, vou entrar no direito, vou trabalhar com concorrencial, né? Não é uma escolha óbvia, vamos dizer, né? Hoje já não é assim, e no passado muito menos, né? Na PUC, só para você ter uma ideia, Gabriel, na PUC é uma matéria até hoje optativa no 5º ano da faculdade. Ou seja, Tem que querer muito. se você não ouviu falar até o 5º ano, você não vai escolher essa optativa, com certeza. E aí eu trabalhava num escritório grande à época, que tinha várias áreas, e tinha um programa muito legal, que a cada mês, um dos sócios do escritório apresentavam um pouco da área e o que que eles faziam para o público interno. Então eu era estagiário, eu era ali de previdenciário, era a minha área. Eu ouvi falar de direito concorrencial, eu estava ali no, talvez, 2º ou 3º ano, e aquilo me chamou a atenção, porque conectava direito e economia, e aí me remontou um pouco ao Luiz Henrique do 3º colegial, que estava um pouco naquela dúvida. Eu falei: "Cara, então acho que talvez seja esse o link que eu estivesse procurando lá atrás".
E aí comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, eu falei: "Cara, achei minha área". E desde então, e aí interessante, porque foi uma palestra totalmente ao acaso, informal, e aquilo mudou minha carreira. E hoje, até às vezes eu falo aqui no escritório, às vezes você tá um pouco distraído, vai ter uma palestra de algum assunto que você não tá tão interessado, e às vezes aquilo pode realmente mudar o caminho. E ali eu ouvi o direito da concorrência. E quem que era o advogado na época, você lembra quem que foi? Era o Bruno Drago. Pô, garoto, você tá no Demarest, pô. Legal, Passei cara, Bruno passei pelo Drago é muito massa. Demarest, já trabalhei com o Bruno em outros casos, eu nem sei, eu acho que eu nunca contei essa história pra ele, na verdade, talvez Depois ele eu não vou contar saiba pra disso. ele. Por Vou contar pra ele. favor, Volta e meia eu converso com ele, vou falar, ele vai ficar feliz. Legal. por favor. E aí de lá pra cá, eu acho que o direito concorrencial teve uma teve uma maior exposição, assim, eu acho que o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa da Concorrência, Regulação e Comércio, etcétera, tem feito um bom trabalho, levando o direito da concorrência para as faculdades, então tem palestras com as faculdades, levando para outros estados. Hoje tem aqueles MUT, aquelas simulações, hã, que é o ICAD, que talvez seja o maior nome hoje, também levando para as academias, então, não sei se equipara a outras áreas tradicionais e conhecidas, mas o concorrencial está com acesso mais fácil do que aquela época. Ah, que legal, cara. Mas hoje o IBRAC tem feito um trabalho bem legal, né, para democratizar esse conhecimento sobre o concorrencial, e o CAD também tem buscado isso cada vez mais, né. Eu não sei se é uma percepção errada minha, ou se você tem percebido isso para que a área tenha mais visibilidade, que é importante, né, cara. É uma área que, putz, se eu fosse trabalhar, né, como advogado, era uma área que, assim, eu gostava muito, assim, né. Não, você tem Porque é você tem legal pra cacete. você tem toda a razão, eu acho que BRAC e CAD fazendo um ótimo trabalho. A gente vê claramente, então, quando eu comecei não era simples você conseguir estagiário, contratar e etcétera. Hoje você já tem muita gente boa, muita gente estudiosa, muita gente preparada. Eu até acho que um mercado que, quando eu comecei, também não sou tão velho assim, né, mas quando eu comecei, tinha oportunidades e estava lá, em expansão, hoje em dia é um mercado quase saturado eventualmente para quem comece agora. Então, realmente isso mudou. Eu eu sou fã ainda, e reforço todas as minhas opiniões lá atrás de quando eu comecei, mas primeiro que o CAD é um órgão técnico composto por advogados e economistas, em sua maioria, que tende a ser bem autônomo. O Vitor Barbosa falou bastante do CAD, ele muito melhor do que eu para falar, mas além disso você vê, o resultado dos casos nos jornais, na nossa vida, então tem um pouco de fácil, percepção daquilo que tem acontecido no mundo concorrencial, na nossa vida do dia a dia. Acho que é alguns dentre outros vários fatores que atraem muita gente. Sensacional. E como que foi essa sua contratação, Pinheiro Neto? Cara, Pinheiro Neto, eu tinha tentado já algumas vezes durante a graduação, era um dos lugares que eu queria muito trabalhar, e mandava meu currículo, e mandava, e cara, não conseguia nenhuma entrevista. E na época era uma frustração, e na época mais que hoje ainda, o Pinheiro Neto contratava muito mais estagiário do que advogado. Então eu sabia que a janela que eu tinha que aproveitar era aquela do estágio até o quinto Uhum. ano. Então tentava, não conseguia, até que um dia eu cheguei no na faculdade mais cedo, não tinha ninguém na sala, cheguei, sei lá, 40 minutos antes, por qualquer razão, estava sozinho na sala, e aí passado um tempo, entra uma outra pessoa e senta, assim, um pouco distante de mim, e fica os 2 quietos, assim, em silêncio, sabe aquela situação meio estranha, até que ela olha pra mim e fala assim: "Acho que a gente estudou no mesmo colégio. Você estudou no Bandeirantes?" Aí eu falei: "Estudei". Ela: "Ah, eu também, acho que ela era um ano, mais velha que você", e papo vai, papo vem, Maria Clara, essa Uhum. menina, e aí papo vai, papo vem, ela pergunta assim: "Luiz, tem um lugar que você queira muito trabalhar?" Eu falei: "Tem, Pinheiro Neto". Ela falou assim: "Ah, minha irmã trabalha lá, vou pedir pra ela entregar o seu currículo em mãos". Aí eu falei: "Ah, obrigado, tá". Eu falei: "E você?" Aí ela falou assim: "Puta, eu tenho vontade de trabalhar no Google". Eu falei: "Ah, é cliente do escritório que eu trabalho". E aí trocamos currículo, no final ela acabou não indo para o Google,
E ela fez um trabalho muito legal, que na época não tinha muita visibilidade, que é falar de você para a irmã imprimiu o currículo, entregou na mão de um sócio, e aquilo foi muito bacana, porque até então eu só mandava currículo para o RH, eu era muito novo, hoje em dia, claramente eu faria tudo diferente. Mas aí entregou para um dos sócios, que é o Renê, que é meu mentor até hoje. O Renê olhou o currículo, eu estava no 5º ano, tá, então assim, naquela minha janela eu estava quase passando. E aí tiveram várias identificações, ele também tinha estudado no Bandeirantes, ele estava pensando em colocar os filhos no Bandeirantes à época, ele conhecia os meus então chefes de escritório que eu trabalhava, as áreas que eu fazia, que era concorrência, e eu fazia também defesa comercial à época, eram as mesmas que ele faz, então teve uma identificação, isso me ajudou muito, foram algumas das coincidências aí, eu acredito que também você precisa contar um pouco com a sorte e com as coincidências do caminho, e foi aí que eu cheguei no Pinheiro Neto. Eu tinha já terminado as aulas, já tinha passado no AB, eu estava esperando a carteirinha da OAB, então assim, realmente foi num limite lá, isso já faz quase 11 anos. Não, sensacional, Luiz. E Luiz, eu queria saber como que é tá atuando aí na área de concorrencial, no escritório grande, né? Porque tem escritórios especializados, tem escritórios grandes que atuam nisso, e eu queria também saber se você também acaba atuando em outras áreas. Primeiro, para escolher um escritório grande ou pequeno, ou boutique, né, acho melhor do que pequeno, acho que você tem que se olhar também e tentar entender qual é a sua característica, personalidade, qual é a sua dinâmica de trabalho. E durante a faculdade, tendo passado por escritórios maiores e menores, eu tive uma identificação maior por um escritório grande. Seja porque você tem outras áreas, você tem outras pessoas, você tem uma convivência com outros temas. Aliás, eu brinco que sempre parece um escritório diferente num escritório grande. Tem gente que vai se adaptar e tem gente que não vai, assim, não tem nenhum certo e errado. E na área concorrencial especificamente, que é a sua pergunta, Gabriel, eu costumo dizer que você tem 2 mundos dentro do direito da concorrência, né, você tem o controle de culturas, e aí não vou ser muito técnico, mas que você trabalha perto do time de M&A, em que você submete algumas operações para aprovação do CAD, fusão, aquisição, parcerias e por aí vai, JV, compra de ações, aquisição de controle, que é um lado mais empresarial do direito concorrencial. E você tem as condutas, que é o controle de condutas que a gente chama, em que o CAD investiga práticas, seja que a gente chama de infrações à ordem econômica, cartel, preço predatório, por aí vai. Esse lado aqui, controle de condutas, mais próximo ao contencioso. Então você tem uma espécie de petição inicial, você tem uma espécie de contestação que a gente chama de defesa, tem uma espécie de sustentação oral e por aí vai, tem alegações finais, mais próximo do contencioso. Então, no escritório grande como Pinheiro Neto, você tem os 2 mundos, porque você é alimentado aqui um pouco também pela área empresarial, então você tem controle de condutas, de estruturas, perdão, e você tem controle de condutas. Eventualmente, dependendo do perfil do escritório boutique, pode ser que você tenha um viés mais para condutas, porque talvez você não tenha a área de empresarial passando tantos casos, talvez seja uma porta de entrada para muitos casos, e por aí vai. Então aqui você tem esses 2 braços, que eu acho interessante, porque esses 2 submundos do direito da concorrência, eles têm velocidades diferentes, dinâmicas diferentes, então eles se complementam em alguma medida. Então, assim que eu vejo, um lado positivo, por exemplo, de trabalhar na área comercial no escritório grande. Quando eu entrei aqui, eu fazia muito defesa comercial, que são investigações antidumping, ainda mais específico, Gabriel. Se a gente estava falando que concorrencial era específico, aqui é ainda mais. Alguns escritórios chamam de comércio internacional ou de disputas de comércio internacional. O fato é que o René já faz isso há muitos anos, a equipe como um todo tem alguma fase da carreira, algum contato com essa área. Fiz durante uns 3, 4 anos e depois eu voltei a ficar um pouco mais concentrado em concorrencial e agora com o mundo tarifaços, Trump e muita coisa acontecendo, um governo com características mais protecionistas, essa área volta a ter um movimento, então eu volto também. Em algum momento eu fiz também compliance, a gente chama de compliance concorrencial, porque está vinculado a questões de direito da concorrência, mas em casos grandes que passaram aqui pelo escritório ao longo dos anos, eu também tive contato com compliance, então, gosto de dizer que assim, eu sou uma pau toda obra, então o que aparecer, eu estou à disposição para fazer no melhor interesse do escritório e dos clientes.
Sensacional, Luiz. E Luiz, você passou um tempo lá você fez o LLM pela University of Pennsylvania, e aí você também, eu imagino, quer dizer, imagino não, foi lá que ajudou a criar o Por Dentro do LLM. Se puder contar um pouquinho, tá? Quem não conhece Por Dentro do LLM, e eu queria saber o seguinte, porque você tem 2 projetos aí, né? Você é advogado no Pinheiro Neto, mas tem o Por Dentro do LLM, não tem uma confusão aí, o escritório, como que é isso aí? Porque você ganha dinheiro nos 2 ou não ganha? Como que é? Uma ONG? O que que é isso aí? Esses desejos de estudar fora e trabalhar fora, eu não tinha, quando eu entrei no Pero Neto, e foi Uhum. incutido pelas pessoas que estavam à minha volta. Então, como tem uma tradicionalmente, muitas pessoas vão para fora aqui no escritório, então vira e mexe você tem um amigo que tá indo, um outro amigo que tá voltando, um sócio que foi, então você tá rodeado por essas pessoas. E isso vai te contagiando de alguma forma. Então eu comecei a construir internamente esse projeto, e eu falo construção porque precisa de antecedência, precisa de energia, precisa pensar, o melhor momento para colocar esse projeto de pé e por aí vai. Decidi ir, e quando eu estava lá, logo no começo, na Filadélfia, eu comecei a me dar conta de quão privilegiado eu era, porque eu tinha acesso a muitas pessoas que contavam como era cada uma das faculdades e cidades, que me ajudavam a ter insights para escrever o personal statement, que é uma etapa, fundamental no processo seletivo. As pessoas me ajudaram com carta de recomendação, o René inclusive fez uma para mim. Então assim, eu tinha muito acesso fácil, Gabriel, assim, eu ia na Copa, tinha um cara, sei lá, que tinha ido pra Colômbia, eu perguntava pra ele como é que foi, aí eu ia almoçar com outro que foi pra Stanford, aí eu fui na sala de outro que tinha ido pra Berkeley, tudo muito fácil. E eu sei que essa não é a realidade por várias razões, ou porque tem menos gente no escritório, ou porque tradicionalmente a área não tem tantas questões internacionais e por aí vai. Bom, aí eu falei assim: "Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa pra, de alguma forma, deixar esse acesso mais democratizado", usando a expressão sua aí no começo, da introdução. É um pouco o que você faz de outra forma, é um pouco o que o CAD e o IBRAC fazem de outra forma que a gente falou, são várias formas de democratizar o conhecimento. E aí eu criei uma página no Instagram, começou anônimo, eu tinha um pouco de vergonha, não tenho a menor aptidão para ser alguém de internet, mas em algum momento eu achei que eu deveria mostrar meu rosto, e aí que acho que passaria alguma. Tem credibilidade. É forte dizer, né, Gabriel, mas alguma, Ah, mas é isso. acho que sim, porque você conta um pouco da sua história, aí trouxe o Caio. Então, resumo da ópera, é uma página, é um projeto totalmente voluntário, eu não ganho R$1. E eu não ganho R$1 tem uma razão específica, que acho que muita gente tem curiosidade, cara, por que você gasta tanto tempo e não ganha R$1? Muito do que hoje a gente compartilha na página, no projeto, vem de dicas e comentários ou vídeos, igual a gente está fazendo aqui, de terceiros. Então, eu não sei como é em Berkeley, eu não sei como é em Chicago, mas as pessoas apresentam os depoimentos, elas trazem, elas respondem dúvidas, elas me ajudam. Então, eu sempre tive uma impressão de que se eu cobrasse, eu talvez desincentivaria pessoas a ajudar num ambiente de cooperação plena, assim, digamos assim. Então é um chapéu que eu uso para além do Peroneto. Claro que meu foco aqui no escritório, aqui é onde, é minha principal fonte de, bom, minha única fonte de renda, mas, meu trabalho é aqui, e ali eu uso um pouco de inspiração, final de semana, à noite, e às vezes eu tenho vontade de escrever, tem momentos da página que eu escrevo menos, então as pessoas até perguntam: "Você ainda tá por dentro da lab?" "Tô", mas é que é um momento que também aí mistura, né, Gabriel, aí tem momento da vida, aí nasce filha, aí as coisas ficam diferentes, mas é algo que eu tenho muito carinho, que eu tenho conhecido muita gente bacana, eu tenho conversado com pessoas, que influenciam outras, então, é algo que me dá muito prazer, e isso me preenche de várias formas. Eu fico pensando aqui, né, porque eu acho muito legal o projeto dentro do LLM e, assim, cara, mas quanto mais gente souber dele, melhor, porque você traz muita informação ali. Eu lembro dos posts que eu vi de você contando as curiosidades das faculdades. Não é bem curiosidade, mas é o passo a passo ali, o que que é bacana, o que que não é, a análise da galera. Para mim isso tem um valor, assim, inestimável, porque você consolida informação e tá ali num ponto que sim, você pode confiar, tudo bem que são depoimentos, mas pô, você tem uma curadoria ali prévia, né, você tá olhando o que os caras estão fazendo, então dá uma segurança maior sobre esse tipo de informação, não é um negócio que É, você joga no chat, qualquer coisa você não sabe de onde tá vindo.
Eu acho que talvez eu não tenha explicado, tão bem o que que é o projeto, mas rapidamente, Gabriel, é basicamente uma plataforma em que a gente organiza e consolida informações úteis para quem pretende estudar fora, fazer LLM e também trabalhar fora, independente se faz ou não LLM antes. Hã, e aí tem várias começou a ter ideias de atividades dentro da página. Então começou com posts escritos, aí de repente a gente conversou gravado com algumas pessoas, aí caixa de pergunta, aí a gente responde, e teve essa ideia que você trouxe, que para mim é a minha preferida, que chama raio-x. Porque eu falei assim: "Cara, se eu trouxer alguém para falar de Northwestern, vai ser a visão daquela pessoa, numa experiência totalmente pessoal, subjetiva, que não necessariamente é verdade absoluta. A pessoa pode achar barato ou caro com base nos pa no nos né, nos Sim. critérios dela. Então esse raio-x a gente bolou 10, sei lá, 10, 12 perguntas para diferentes pessoas de uma mesma faculdade. Então, sei lá, pegava Northwestern, 4 pessoas, fazia as mesmas perguntas, aí você vê nas respostas se o preço, sei lá, vamos supor que Chicago seja caro, a cidade o custo de vida é caro. Se isso for algo que se repete nas 4, é porque você pode considerar como algo que possivelmente vai ser caro para você também. Se uma fala e as outras 3 não falam, talvez seja algo que é uma percepção dessa pessoa, no estilo de vida dela. E por aí vai. Então isso ajuda a pessoa a ter uma confiança, e ela pode falar com cada uma delas. E aí isso é legal, porque quando a pessoa responde e a gente coloca lá a resposta do raio-x, coloca contato, marca, etcétera, para que a pessoa fale diretamente, eu não preciso estar no meio do caminho. E aí ela fala, tira as dúvidas, bate papo, a gente incentiva isso. Cara, é muito legal isso, sim. Eu achei uma sacada muito boa, porque ao mesmo tempo que é simples, você conecta as coisas e traz valor. Então, para mim, é super legal isso. Eu queria saber quais as influências que o projeto impactou no seu dia a dia. O que que isso tem trazido para você e para o escritório também? Ou não tem nada a ver, não traz nada para o escritório também? Não, essa é uma boa pergunta. Você tem uma parte do projeto no exterior que é pessoal, então a Uhum. vivência pessoal, o momento de vida e o amadurecimento pessoal, isso sempre vai existir, e acho que é uma parte muito relevante que as pessoas precisam considerar. Mas o projeto ele tem que ser construído, imagino eu, tá, não é verdade absoluta, Claro. mas na minha cabeça, pensando, na sua vida profissional, e eu como fui com o apoio do escritório, pensando como que também agregaria para cá. Então até no processo seletivo aqui dentro, Pra porque a gente aplica por uma ajuda, financeira, a gente tem que fazer uma espécie de um memorando, Gabriel, contando Legal. como a gente vê o projeto inserido no seu plano de carreira, e por aí vai, e aí tem várias questões. Mas assim, pra falar algumas delas, e a gente pode explorar com mais detalhe alguma que você queira, tem uma Uhum. questão de networking, assim, você conhece pessoas, acho que isso é muito importante, porque na preparação, então, quando você está ligando para as pessoas para perguntar o que que elas acham da NYU, por exemplo, o que como foi a experiência delas, isso você já está conectando com a pessoa, antes de ir. Então você pede ajuda: "Putz, estou com uma questão aqui, queria discutir uma coisa do personal statement". Quando você vai aqui internamente, que eu comentei, conversar com as pessoas, você também conecta com pessoas internamente. É isso. Então aqui dentro, fora, é um assunto muito fresco para você conversar com as pessoas. Quando você chega lá, muito mais, você tem a turma, você tem as pessoas da faculdade, você tem as pessoas da turma de business que estão frequentando o mesmo campus, você tem os brasileiros daquela cidade. Então, isso tudo, como é básico, que você já explorou em vários episódios, esses contatos podem render oportunidades de negócio, e ainda que isso demore, né, acho que para começar. Além disso, a língua, os vários aspectos, você tem alguns mais simples, outros mais complexos e por aí vai, mas o fato é que a língua você melhora muito, do jeito que você fala, do jeito que você escreve, então você volta, você tem uma percepção imediata para algumas coisas, uma delas é a língua. Outra forma outro aspecto é você, aprender como que o seu cliente estrangeiro pensa, qual da onde ele está vindo, qual é o raciocínio, o cliente americano pensa de um jeito muito diferente do brasileiro. E aí você começa a pensar em produto, seja memorando, seja petição, etcétera, para que ele entenda. Então muito mais lógico e um raciocínio da questão, do desenvolvimento, né, por aí vai, do aspecto, hã, legal. Então, você também começa a se colocar no papel dos seus clientes, acho que isso é uma coisa.
Além disso, você tem na faculdade um mundo de coisas. Então você pode participar de associação, você pode criar uma associação, você pode fazer uma aula de um assunto. Talvez você não tenha muita convivência aqui no Brasil, mas que você tá lá, você vai fazer uma aula de liderança, ou talvez alguma coisa de, sei lá, e-games. Você pode acho que é um momento que você pode ousar um pouco, porque na nossa vida, a minha aqui, é um pouco estruturada, você tem um plano de carreira muito bem definido, você tem os passos rígidos, e lá é um momento de muita inspiração, criação. Então tem muita coisa bacana, Gabriel, assim, é um projeto caro, é um projeto custoso, que você fica longe da sua família, das pessoas que você ama, você fica longe do escritório, mas tem muitas coisas bacanas e cada um vai ter que fazer a sua ponderação aí. Não, sensacional. E tem um ponto importante, Luiz, que eu vejo isso tem em outros mercados, tá? Por exemplo, tem um amigo meu, o Luan Matheus, ele criou o Papo de UX, que fala sobre the user experience, e ele tá no Itaú. E ele tem esse podcast dele, e isso agrega para a marca, porque ele consegue falar nos eventos, ele consegue estar ali mostrando, tipo, que você aparece mais quando você faz isso. E para mim, eu vejo isso como algo super relevante, porque você conecta de uma maneira geral, mostra também que você está ali fazendo coisas diferentes e tem uma vida além da vida profissional, né? Tudo bem que isso está relacionado à vida profissional, mas são projetos que podem andar juntos e faz bem para todo mundo. Então eu acho É. super legal isso, cara. Não, total, nesse projeto de LLM e eventualmente estágio fora, eh, isso aqui no escritório e em vários outros, isso é muito bem sedimentado, que você representa o escritório lá fora. É isso. Então você tá com a marca, você tá como se tivesse com uma camisa representando o escritório, por isso que tem até um acompanhamento durante o tempo no exterior, para o escritório também entender, como é que estão as coisas, como é que tá quais são o que você está vendo de legal, que materiais que você tem para compartilhar, e por aí vai. Talvez o poder da LLM esteja me levando para outros foros, que talvez eu não teria acesso, outras bolhas, né, É isso. outras pessoas. E aí essas pessoas que eu falo, elas tem algumas que vão mudar de carreira, eu até conversei com uma das gravações, o Marcelo, que saiu do direito e foi fazer MBA, tá na Max. E aí você tem as pessoas indo para os caminhos totalmente diferentes, e fica lá uma ponte de contato, que acho que é bacana do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de escritório, mas com muita responsabilidade, né, esse é o grande desafio. É isso aí, Luiz. E, Luiz, eu queria saber, já aproveitando, já que a gente falou aí de intercâmbio, de experiência lá fora, eu queria saber que dica você daria para quem está pensando em fazer o seu LLM, de repente. Dá umas dicas aí. Eu acho que para quem está pensando, o primeiro passo é reunir informações, porque às vezes a gente acha que é uma coisa que não é, às vezes a gente acha que é um custo que não é. Então assim, quanto custa? Quanto tempo precisa de preparação? Será que o melhor momento é ir assim que se forma ou passado alguns anos? Será que o momento é melhor eu ter uma experiência profissional, eventualmente uma pós-graduação, mestrado, e eventualmente ter a chance de ingressar numa faculdade um pouco mais robusta ou não? Hã, qual o nível de inglês que eu preciso? Quanto eu preciso aprimorar meu inglês? Quanto mais informação você tem, mais você consegue se planejar. E aí, depois de reunir todas essas informações, acho que você vai ter mais condições de avaliar o projeto. Porque eu vejo que tem muita gente que quer fazer por fazer, ou acha que é fácil, ou vai para a primeira faculdade, quer aparecer no caminho, ou quer fazer remoto. Tem bem fazer tudo isso, mas você tem que entender as razões. E eu acho que o importante disso tudo é você começar cedo. Então eu olhando para trás, cara, tem umas coisas que para mim é inaceitável, assim, eu tinha falei dos acessos que eu tinha aqui internamente, e ainda assim eu nunca tinha visto, fotos da Filadélfia, não é que eu tinha ido pra Filadélfia, nunca tinha visto fotos. E aí pra corrigir os meus vários erros, eu falo assim: "Pessoal, pra quem tem condição, tá nos Estados Unidos por qualquer razão, vai pra faculdade, conheça, conheça o campus, conheça a cidade, fala com as pessoas da faculdade". Então, tem muita coisa que eu não tinha a menor ideia, e que hoje eu acho que eu faria diferente. E é isso que eu tento também passar para que as pessoas não repitam os erros que eu cometi. Não sei se foi muito vago, Gabriel, mas Imagina, mano, não foi não. vontade para me cortar, perguntar e por aí vai. Não, cara. Esse foi super objetivo e assim, ficou claro, sim.
Acho que é importante também isso de você saber por que que você está indo fazer, né? E tem uma série de outras dicas que você dá no Por Dentro do LLM, e eu deixo aqui o convite pra galera para entrar no Instagram seu, trocar ideia com você aí. Eu queria agradecer, Luiz, a sua presença aqui no BD Lawyer, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar a pessoa que quiser falar com você. Claro, maior prazer. Obrigado de novo pelo bate-papo. Conte comigo sempre, Gabriel, sempre que você precisar. Você tem um ponto de contato e de confiança. Eu estou muito acessível pela página do Por Dentro do LLM. Fiquem à vontade para escrever lá. Eu costumo responder com alguma rapidez. Responde mesmo. E se quiser também me mandar e-mail, é lfernandes@pn.com.br. Contem comigo, não só para assuntos de LLM, estágio, mas também para questões da área de direito da concorrência e outras carreiras, de uma forma geral. Estou super à disposição para todos os seus seguidores e ouvintes. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Esse é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.